João, capítulo 2, versículos 1 a 5, nos ensinam o seguinte: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto vos disser. Eu acredito que a quantidade de ensinamentos que a gente consegue tirar de cada versículo bíblico é nada menos do que infinita. Dependendo das questões que você coloca para cada versículo, se você questiona por que foi usada tal palavra e não outra, por que aqui e não lá, quando você questiona o vínculo que cada versículo tem com os que o antecedem, com os que vêm depois, com os de outros livros da Bíblia, é simplesmente infinito. Então, todo estudo bíblico é sempre um mero arranhar, né, de tudo que ele traz. E, cientes disso, vamos lá. Primeira coisa, Jesus foi convidado para um casamento. É uma festa, né? Ninguém quer convidar para sua festa aquela pessoa chata. Muitas pessoas têm uma visão de Deus ou de Jesus como uma personalidade sempre severa, sempre taciturna, sempre crítica. Não é esse o Deus e não é esse o Cristo que a Bíblia revela. E se você for perceber, o que Jesus fez nessa festa foi nada menos do que salvá-la. Porque nessa época o casamento era a festa mais bombante que existia. A gente está falando aqui de uma comunidade pequena, todo mundo se conhecia, todo mundo ia falar dessa festa por muito tempo. Então, assim, eram os eventos que marcavam a vida de todas as pessoas, né? Estudiosos da época, né, historiadores tal, da cultura da época, falam, né, que alguma coisa que desse errado no casamento podia causar a ruína social do casal. Então, era muito sério, assim, né? Existem inclusive registros de processos que eram feitos quando alguma coisa não dava certo. Então, assim, é bem diferente, né, do que a gente tem hoje em dia, mas acontecia. Então, Jesus salvou essa festa. E se você for calcular quantos litros de vinho foi transformado, os estudiosos apontam que deu mais de 400 litros. É interessante a gente observar de que maneira Jesus se reporta a Maria. Ele não chama ela de mãe nesse momento, ele diz mulher. E em algumas traduções pode ser entendido como senhora, né? É respeitoso, mas existe aí um corte, digamos, na expectativa, né, do que seria falado de um filho para uma mãe. E a gente acha isso em outros dois momentos, no mínimo, da Bíblia, em que Jesus rompe com essa expectativa de posicionamento social entre um filho e uma mãe, o filho e os irmãos. Aconteceu num momento em que uma mulher na multidão gritou: bem-aventurados os peitos em que tu mamaste, o ventre que te geriu e tudo mais. Jesus fala: não, antes bem-aventurado é aquele que obedece ao meu Pai. E num outro momento os discípulos dizem para ele: Jesus, sua mãe e seus irmãos estão te esperando lá fora. Ele diz: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Então Jesus, ele vira de ponta cabeça vários comportamentos socialmente esperados, né? Quando ele fala com a mulher samaritana, quando ele fala com prostituta, quando ele tem vínculos com pessoas que eram párias na sociedade, ele faz isso o tempo todo. Ele desconstrói isso, né? Estabelecendo vínculos completamente inclusivos, completamente calcados, né, no amor, na aceitação, né, e convidando todo mundo, independentemente de quem fossem, sabe, para fazer parte da família de Deus, né, com um vínculo espiritual, né, que não depende de vínculo de sangue, não depende de classe social, não depende de nada. Então Jesus subverte tudo isso. Então eu creio, né, e eu estava lendo alguns estudos sobre esses versículos, que Jesus, ao se posicionar dessa forma com a mãe, ele
bota as coisas numa ordem, né, deixando claro que a prioridade dele, que a prioridade assim, que ele veio para servir o Pai, né, e pautado nisso ele serve, ele faz as outras coisas. Ele acaba fazendo exatamente o que a mãe espera dele, né? E a gente vê também a obediência de Maria em relação a Jesus, né? Quando ela diz para os serventes, né, fazerem como ele orientasse, né? Mas é como se Jesus estivesse, né, colocando cada planeta orbitando no seu devido lugar. Se havia essa expectativa de Maria de que ele fizesse o milagre pelo fato de ele ser filho dela, ele diz: alto lá, eu vim para fazer a vontade do meu Pai, né? E o milagre que ele fez é riquíssimo em significado. Ele transforma a água da purificação dos judeus em vinho, né? Mostrando com isso que a purificação não acontece por intermédio de um ritual, mas pelo sangue dele, pela fé no sacrifício dele. Né? Não é feito por cerimônia, não é feito por religião, é por fé, né? Jesus vem para mostrar para todos, para os judeus em primeiro lugar e para todos, que a religião não é feita num templo específico, porque Jesus é o templo, Jesus é o lugar mental, emocional, espiritual, físico em que nós temos acesso ao Pai. Então, eu acho que uma coisa que eu pensei, né, nesse período de Natal, que a gente encontra muitos familiares, alguns, né, mais difíceis que outros, uns com quem a gente não encontrava há muito tempo, enfim, como que Jesus nos dá essa liberdade, né, no vínculo com a família. A nossa família, em primeiro lugar, é Deus. Né? A gente ama em primeiro lugar a Deus, e é o amor por Deus e é o amor que a gente recebe de Deus que nos permite amar o próximo. Né? Tem um vídeo do John Piper, eu vou procurar botar o link na descrição, que eu já assisti várias vezes. E eles fizeram um clipe pequenininho do vídeo que se chama Como Não Ser um Grinch Neste Natal. Que ele fala sobre como lidar, né, com aquele parente que é difícil e tal, aquele parente que vai ver, votou em quem você não queria que ele tivesse votado, ou que tem um comportamento que você acha muito chato e tudo mais. Ele traz a resposta bíblica para como lidar com isso. É só quando a gente crê que ofensa maior do que a que qualquer outro possa ter feito com a gente foi a que Cristo recebeu na cruz, e mesmo assim ele suportou com humildade, ele suportou sem que uma palavra ruim sequer saísse da boca dele por amor a nós. Então, engatilhando isso, crendo nisso, recebendo isso que a gente recebe, né, por fé, o poder que é de Cristo, né, de amar o próximo e perdoar e tal. Eu acho que Jesus nos oferece a ferramenta para lidar com toda a situação, porque ele passou por todo tipo de dificuldade, todo tipo de provação, né? Então, assim, tem vários aspectos aí a serem explorados nesses versículos. Eu queria compartilhar com vocês essas que me vieram à mente, e vou botar na descrição quem quiser olhar mais. E é isso, Jesus é a companhia perfeita para toda situação. Se ele é convidado na sua festa, se ele é convidado em qualquer situação que seja, né? Eu acho que em outro evangelho, num dia Jesus estava no velório, no outro dia ele ressuscita a pessoa, no outro dia ele está no aniversário. Assim, Jesus é a companhia perfeita para todas as circunstâncias. E a gente só ganha em alegria e em paz quando a gente aprende mais quem é Ele. Eu acho que cada vez que a gente lê a Bíblia, que a gente busca conhecê-lo, a gente o ama mais, a gente vê a glória dele com mais nitidez. Não vê a glória de Jesus quem não conhece ele.